Assim melhor. Olá, E bom aí, dia. casal? E aí, pessoal, bom Oi, dia. gente. Beleza? Tudo bem? Nossa, nós estamos parecendo realmente, tipo, dois casais de amigos sentaram para tomar um café juntos. Com mais Eu, 10 mil pessoas íntimas, né? eu imaginei a gente tomando um vinho aqui nessa live, mas acho que o horário não permitiria uma Não. boa experiência, né? A Malu só começa a beber depois das 8. Aí na próxima a gente pode marcar um horário Entendi. compartilhado. Se marcasse umas 9 já daria, tá bom. Pessoal, seguinte, eu vou tirar os comentários aqui da turma, porque acho que é muita cabeça para ter comentário ao mesmo tempo, né? Mas vamos lá. Turma, obrigado aí por aceitar nosso convite. E, putz, a gente nunca fez uma live de casal dessa, né? Não. Aliás, a gente já fez um bilhão de coisas junto, a gente nunca apareceu ao vivo nós quatro aqui. É verdade. Então, tô muito feliz, Obrigado aí, tá? Obrigada a Te vocês por agradeço o ter convite, Thiago e convidado. Camila. Obrigado. Foi tranquilo acordar cedo? Vocês acordam cedo? Eu tava falando aqui, só o Thiago Nigro e Camila para me fazerem acordar 5 e pouca da porque a manhã. Malu, acho que ela não acorda Poucas pessoas me fazem acordar Não. 5 da manhã. Ou uma viagem, ou um bom compromisso, como é o meu caso agora. Tanto que quando o Thiago marcou, até falei, qual vai ser meu dia? Depois eu pensei, tanto faz. Eu não tenho um compromisso essa hora, né? Falar que é hoje, se é depois. Qualquer dia a agenda tá livre, pô. O que você faz da meia... igual professor de faculdade, né? O que você faz da meia-noite às 6? É isso aí. Ó, seguinte, turma. A gente tem um objetivo aqui essa semana de dar dicas sobre finanças, de ajudar os casais a se organizarem financeiramente, a ganhar mais dinheiro, a investir melhor seu dinheiro. Assim, eu não sou expert em casais, em relacionamentos, né? Acho que é muito menos a K aqui. Acho que o que a gente mais faz é TDR aqui em casa. Então, assim... Aqui é ao contrário, o Chile fica puxando as DRs, eu fico fugindo de DR. Ah, tá bom. Então eu quero saber também aí das DRs de vocês, mas Tá bom. o foco hoje é sobre grana no mundo dos casais, tá? Então, deixa eu já perguntar para vocês um negócio aqui, ó. Quem que paga a conta? O ato de pagar sou eu. Depende. É porque acho que quem acompanha a gente na rede social já ouviu a gente falar várias vezes, eu também, né? Mas a gente tem tudo junto, no meio que o dinheiro não tem selo, o Bruno gosta de falar isso. Então a gente junta todos os nossos ganhos, e mesmo quando eu não ganhava dinheiro, a gente tinha essa coisa do conjunto mesmo. Mas a gente tem algumas coisas para falar dessa época, inclusive, que eu acho que é onde boa parte das pessoas estão ainda, né? Porque tem muita gente que tem essa diferença salarial grande entre o casal, e isso faz diferença. Mas quem paga a conta é o Bruno, porque eu odeio gastar. E então eu não gosto de ver o dinheiro saindo, então ele que paga. Mas eu acho que é bom falar desse passado, porque hoje é muito fácil, Thiago. Vocês sabem disso também, você e a Camila. O pessoal diz que é difícil gerir, administrar dinheiro. Difícil administrar a falta de dinheiro. Quando tem bastante dinheiro, é a coisa mais fácil do mundo. Então, é muito tranquilo, né? Algumas coisas se tornam mais difíceis também com dinheiro. Tipo, emagrecer. Isso eu concordo. Até certo Quando eu ponto. tinha dinheiro, era muito mais fácil fazer dieta. Era Nossa. muito mais fácil. Assim que a gente ganhou dinheiro, quando o Häagen-Dazs ficou barato, a gente sentiu o impacto disso nas silhuetas. Mas depois também é mais fácil ir em nutricionista, ir em médico, fazer exame. Contratar um chefe para ir para casa. Contratar um chefe particular Pois é. que fica te levando a comida no horário certo. No meio do podcast. Você não acha engraçado, gente? 3 horas. Mas deixa eu perguntar, beleza, assim, eu entendi que hoje, putz, o ato de pagar, poxa, é do Perini, mas o que vocês acham sobre isso de quem paga a conta? Porque eu abri uma caixa de pergunta ontem e eu recebi muita pergunta, até anotei uma que é assim, ó. Meu marido ganha mais que eu e sempre joga na cara que ele banca a maior parte das coisas, né? O que vocês acham sobre esse negócio de quem paga a conta? Assim, eu fico em dúvida. Tem gente que divide a conta na hora do restaurante. Tem gente que fala, não, o homem tem que pagar, né? E tem mulher que fala, não, tá maluco? Aqui é o mundo novo. A gente que paga o negócio. O que vocês acham desse negócio? E assim, vocês não necessariamente precisam ter a mesma opinião, tá? Uhum. Eu vou ser polêmica, então. Logo aqui, no Instagram, um dos maiores Instagrams de finanças do Brasil. Não, no maior. O maior, do mundo.
Puxar a sardinha pro Thiago. Não, maior, foda-se, eu que decidi. Mas é o maior. Eu vou ser polêmica. Eu acho que, principalmente no início do relacionamento, o homem tem que pagar a conta. Não significa que isso vai acontecer. E olha que a gente divide tudo, né? A gente tem o dinheiro como nosso. Eu realmente acredito que a junção, né? Você fazer disso uma coisa só faz muita diferença no relacionamento. Que, obviamente, não vai funcionar para todo mundo. Mas eu acho que... Vamos ver a polêmica aí nos comentários. Quando o homem paga, né? Dá uma sensação de... Ai, eu vou ser polêmica mesmo? Masculinidade? Não, né? não tem. A gente só tem nós 4 aqui conversando com bons amigos que somos. Ninguém tá vendo. Eu acho que faz diferença no início, assim. Pelo menos o homem fingir que vai pagar, sempre ter, né? Ter aquela Iniciativa de pagar. iniciativa de tipo, vou pagar a conta. Depois vocês começam a dividir. Inclusive, eu e o Bruno, quando a gente não era casado, a gente só namorava, eu era muito assim, nossa, vamos dividir. Eu ganhava mesada, eu nem fazia dinheiro ainda. Mas como eu tinha um pouquinho de dinheiro, a gente dividia algumas coisas e o resto a gente fazia meio que na porcentagem, né? Tipo, o Bruno ganhava mais na época, obviamente. Olha, no começo do namoro, eu paguei todas as vezes que a gente saiu. Embora a Malu falasse, deixa eu rachar a conta. E eu ganhava Mas bem você pouco. queria Né? mesmo a Lu rachar a conta ou era o teste? Era o Ela teste. falava assim, É um lance da deixa eu rachar. gentileza, Na né? época eu até queria, mas eu homem acho bonito crescer. ele não ter deixado. Ela então. falava, deixa eu rachar, mas chegava a conta, ela, vou no banheiro. É mentira. Brincando, não Essa fazia é a isso. carteira. Mas isso de rachar a conta era essa questão de rachar a conta não era uma opção para mim na época. Eu sempre pensei, vou pagar a conta. Até antes da Malu, quando eu, sei lá, saía com gente que já era formada, que ganhava mais do que eu. Mesmo assim, eu fazia questão de pagar. Até pensando nos meus parcos recursos da época, né? Aquilo era um elogio sincero. Porque se eu pagava a conta da Malu, não tinha mais dinheiro para sair com ninguém. Então, eu tava mostrando para ela, olha, estamos comprometidos. Se eu soubesse disso, não tinha nem me Oferecido para dividir. oferecido para Eu ganhava R$800 na época que a gente começou a namorar. Era pouco dinheiro. Não, Caraca. hoje é pouco dinheiro, naquela época era mais, né? Porque a inflação era menor, mas mesmo assim não era uma abundância de recursos para poder ficar, né, saindo pra caramba, pagando a conta para todo mundo, por exemplo. Então aquilo denotava a importância que ela tinha para mim já. Então, e você, amor, o que você acha, assim? Por exemplo, quando vai sair, primeiro encontro, quem que você acha que deve pagar a conta? Como que faz Só isso daí? para responder a pergunta da moça, eu acho que ela tem que trocar o marido, nesse caso. Porque não Excelente tá aí. dando- Iniciamos Então- essa live de casal com temas de casal. Terminando a Fica nossa... aí Troca a o dica que o marido, divórcio é a solução. Não, porque eu acho que tem que ter se é casado mesmo, assim, sabe? Não é aquela coisa do namoro. Tem que ter o lance da sinergia de pensar junto, sabe? A longo prazo, de ter objetivos e tal. E no caso aqui, não tá rolando isso, né? A comunicação que precisa ter para isso acontecer. Uhum. Então, Então sua recomendação aqui aí é para ela trocar o marido, troca o marido. e avaliar o melhor, né? Mas só para lembrar, assim, a pergunta é assim, ó, meu marido ganha mais que eu e sempre joga na cara que ele banca a maior parte das coisas. Então, recomendação da Caia é terminar o relacionamento de 30 anos de Esse casado. daí não, imagina você ficar, porque você escolhe a pessoa pra vida, né? Agora imagina você ficar a vida inteira com uma pessoa que vai ficar jogando as coisas na sua cara. Ninguém aguenta, né? Haja saúde mental. Então, tem que Não, mas rolar uma sinergia. uma coisa legal que eu e o Bruno a gente sempre fez lá no início e que eu acho que vale para esse caso aí é que às vezes provavelmente a mulher ela contribui muito em muitas coisas na casa, mesmo quando ela não faz o ato de limpar a casa, lavar o banheiro, fazer a comida, ela gerencia a casa, né? A boa parte das mulheres que eu conheço hoje, independente delas trabalharem fora de casa ou não, elas gerenciam a casa. Então, eu até tava falando aqui, a gente sempre brinca, que a casa nova a minha casa, né? Que é uma casa grande, é uma empresa nova. Então, eu tenho um monte de funcionário. E antes de ter a casa nova, que é um monte de funcionário, né? Que eu tenho que gerenciar, eu tinha uma casa menor onde eu fazia muitas das coisas, né? Eu fazia quase tudo. Então, eu cozinhava e tal. E antes de ter a casa menor, eu não tinha nenhum funcionário, eu não tinha emprego, eu não gerava essa renda, mas eu fazia a casa funcionar. Então, eu mantinha a casa cheia de suprimentos, né? Porque o Bruno não ia no mercado, ele até ia comigo, mas enfim. Eu fazia lista,
eu ia até o supermercado, eu fazia comida, eu limpava a casa, eu lavava a roupa. Então eu mantinha a casa em ordem. E isso custa dinheiro. A gente sabe que custa porque hoje a gente paga, né? E a gente paga caro. Então vocês aí pagam, eu pago, né? O Thiago tem um chefe, tem uma empregada. Aqui em casa é a mesma coisa. Tem o piscineiro, tem o jardineiro. Então tem O cara do Aras dos Cavalos. Não, né? Mas, enfim, ainda não, daquelas. Aí, então, tudo isso custa dinheiro. Então, se a mulher faz esse serviço, isso custa dinheiro e isso deve ser valorizado. Então, quando falar a mulher não trabalha e eu que pago as contas, espera aí. Vamos parar de fazer tudo em casa, então, e vamos ver se ela não faz nada, né? Então, olha, desculpa, falei, Manu. Não, só para finalizar, eu acho que no final das contas o Bruno conseguia ver isso muito bem. Ele valorizava isso, então era uma divisão, era uma coisa única, porque a gente conseguia atribuir esses valores ao que cada um fazia. Bom, e quanto a essa moça, se o cara traz o dinheiro para casa, mas você é obrigado a fazer tudo em casa, então joga na cara dele que ele não ganha o suficiente nem para pagar uma empregada para você. Porque... Gente, se o cara está falando que ele é o provedor da casa, né? Então provê direito, pô. Ganha mais dinheiro, dá mais conforto para ela. Né? É isso. Ó, antes de eu só dar minha opinião nisso, eu quero falar duas coisas aqui. Você sabe qual é o código? Todo desafiozinho, todo negócio, a gente tem um código aqui. Você sabe o código desse daqui, mano? Qual que vai ser o código? O código é uma rosa. Que susto. Olha só, uma rosa. Achei emblemático. Depois desse término de relacionamento aqui, eu achei emblemático. Escreve rosa nos comentários. Aí, olha o que vai aparecer. Vai aparecer um desenho super bonito. Por que você fala que é breguice, amor? Para. A cara tem vergonha. Não é vergonha. Tem vergonha de... Não é vergonha. Meu Deus do não céu. Tem nada a ver com vergonha. Bota uma rosa que é o nosso código. Eu tô falando pra nossa turma. Tá que bom, o nosso pode código é mandar uma rosa. gente, que E ele fala que é brega. Tá, mas bota que tá morrendo, porque nessa primeira parte foi assim. Aí depois a gente bota a rosa boa. E deixa eu falar, gente, ó. Toda live, vocês têm que compartilhar com os amigos casais de vocês. E aí tem uma pessoa que perguntou, eu posso assistir solteira esse desafio? E aí eu vou falar, pode. Sabe por quê? Porque tem muito solteiro aqui também. E esses dois já vão começar, os dois com a cabeça boa. Então, ó... Aqui já faz um match no comentário, e antes né? de começar, já vai saber como que vai vocês vão ficar ricos juntos. Ali. Exato. Então, ó, vocês vão encontrar o seu par romântico aqui, se vocês não tiverem ainda. Só gente boa. Então eu acho que uma boa tática é rosa, a idade, nome e estado. Acho que a gente já mete essa, entendeu? Cara, vamos lá. Ó, se você tiver solteiro ou solteira aqui, ó, só manda rosa, cidade e idade. Só manda isso daqui nos comentários aqui, tá bom? E aí clica no aviãozinho e manda pros seus amigos casais, meu. Fala assim, olha... O Thiago, a Camila, o Perini e a Malu estão terminando vários relacionamentos aqui. Assim, pode ver. Ó, aí eu tenho uma opinião muito interessante, um pouco parecida com a de vocês também nisso. Que eu acho que assim, eu tava vendo ontem uma pergunta de um primo, uma prima, na verdade, e o negócio era parecido com isso. De, putz, o cara ganha mais e eu tô em casa, só que ela dizia assim, eu me sinto mal. Eu me sinto mal de estar em casa e não conseguir contribuir para casa. E aí eu falei o seguinte, olha, eu não vejo bem assim. Eu vejo o seguinte, imagina que a pessoa, para ela produzir bem no trabalho, olha quanta coisa que você pode contribuir com essa produção dela. Cara, se eu estou no trabalho, imagina, você sabe que a casa está segura, você sabe que a casa está sendo limpa, a casa está sendo cuidada, vai ter compras, vai ter mercado, os filhos vão estar sendo criados, né? Quando você chegar, vai estar tudo certinho para você. Tem uma burocracia gigante da casa, né? Tem uma administração da burocracia da vida pessoal. Então, cara, você tem um apoio emocional, você tem um conselho nas decisões. Então, cara, você saber que tudo está sendo cuidado, isso é muito importante. Aí entra no que o Bruno falou, né? Quando você vai crescendo financeiramente, você começa, inclusive, colocar, às vezes, alguns funcionários para ajudar na administração do lar. Então, cara, é tão importante quanto, às vezes, você prover. Né? O ponto é que existe um momento na vida que, às vezes, não faz sentido. Né? Assim, às vezes é uma disparidade tão grande de salários, né, ou de entrada de recursos, que, putz, contribuir com esse lado pessoal vale muito a pena. Dá uma tranquilidade incrível. Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco esse pensamento. Dona de casa... É que dona de casa parece que é um negócio ruim.
Mas, cara, assim, se você dá o apoio à família, isso é incrível, Depende né? de como encara isso, né? Se encarar como um time, assim, É um durante time, um exato. tempo, tipo, eu faço isso, ele faz isso. Exato. Tem Tipo, até pô, você tem um atacante, tem um goleiro. Cada um tem um papel ali na. Assim, tem a cabeça, tem o corpo, né? É uma coisa só, é um time só, né? Cada um com algumas funções ali. Dando a minha contribuição nesse ponto, Thiago, lá atrás, quando a gente começou a morar junto, a Malu fazia faculdade de ciência política. Então, o dia dela era ir para a faculdade, voltar para casa, estudar. Ela não tinha um emprego. E quem colocava dinheiro na casa era eu. Só que a Malu fazia tudo da casa, como ela disse. Então, pensando no dinheiro que ela me fazia economizar com isso também, foi um recurso que a gente conseguiu guardar para investir. E isso era ano de 2014, 2015, bolsa caindo, juros altos, Bitcoin custando R$ 1.000. Então, muito do que a gente veio a construir nos anos posteriores foi devido à economia que ela aconteceu porque a Malu se dispunha a ter uma dupla jornada. Porque quando ela ia para a faculdade, aquilo gastava tempo. Era trem no Rio de Janeiro para sair de Realengue para Botafogo. E de volta. Então, era chão, era um curso que tinha que ler muito. A gente não sabia na época, mas ela tinha dislexia, tinha dificuldade para isso. Então, foi ótima essa fase em termos de construção patrimonial. E como ela disse, o mundo dá voltas, né? E dinheiro não tem carimbo. Naquela época, eu colocava o dinheiro dentro de casa. Hoje, pensando na letra fria, assim, no dinheiro que entra na conta, quem coloca uma parte do dinheiro dentro de casa é a Malu. Porque o dinheiro que eu ganho fica no Grupo Primo, pô. Todo o dinheiro dos meus lançamentos até agora, a gente não tirou R$ 1. Eu só Malu, tenho o deixa o salário do dinheiro grupo. Não, Esse dinheiro também. tem que sustentar a casa, né? Alguém tem que fazer dinheiro nessa família. Como a gente tem uma brincadeira, já contei isso pro Thiago várias vezes, que a minha mãe, cara, minha mãe não entende o negócio Grupo Primo. Então, ela acha que que todo o dinheiro que o Bruno ganha é do Thiago. Aí ela fala assim, é muito bom. Aí ela fala assim, e aí, foi bom o lançamento, trabalhou, não sei o quê. Aí o Bruno, não, foi ótimo, a gente ganhou bastante dinheiro e tal, não sei o quê. Aí fala dos números, ela, mas é do primo, né? Dureza. Ó, deixa eu já perguntar uma pra vocês aqui, ó. Cara, vocês já tiveram treta por dinheiro? Já, lá atrás. Já. Acho que eles lembram. E foi um negócio... Cara, foi muito ridículo, assim. A que eu vou lembrar, né? Eu não Tiveram lembro outras. de muitas. Na verdade, eu lembro da sensação. Mas, Vai, conta. Thiago, a gente era muito mão de vaca. Muito. Muito. Ao ponto de olhar para trás e falar, isso não compensou. Meu Deus do céu, porque não a gente compensou. tava passando por isso. Era tipo isso, entendeu? É. Então, teve uma vez, tinha um mercado que era mais barato e tinha um hortifruti na frente. A Malu comprou banana no que era mais caro. Ela chegou em casa, daí eu falei, a moça comprou banana no mais caro. Tipo, era uma diferença de R$ 2, cara. Sei lá. Era, tipo, muito Aí ela falou, qual o problema? Daí eu falei, pô, mas é mais caro. A gente discutiu por causa disso. A gente teve uma discussão. Talvez a gente tivesse Por causa outras da coisas assim. E foi a gota d'água, por causa de banana. Aí depois que a gente parou pra ver o que a gente tava falando, eu pensei, é uma idiotice, né? Eu pedi desculpa, tudo. Assim como uma história engraçada nossa. Tanto que até hoje, quando a gente Nunca quer mais brincar... a Malu quis comprar banana na vida. Não, Por isso hoje em dia compra. Não, daí a gente brincava. Como que a gente fazia? A gente brincava que hoje vamos tentar e pegava banana. Aí tudo era, não, Virou mas você brincadeira. comprou banana. Meu Deus, que absurdo. Aí era tudo assim, entendeu? A gente zoava. Comprando essa banana toda, não se sabe o dia de amanhã. Não se sabe o dia de amanhã. Tipo, era tudo assim. Mas por que a gente não brinca disso, inclusive? Então virou um marco e olha, hoje em dia a gente brinca. Logo depois, né, a gente brincava sobre isso, sobre a banana. Então a gente sempre lidou bem no final das contas. A gente nunca teve briga séria por causa de dinheiro. Nunca Não. tivemos. Quem gasta mais? Olha, a gente é muito econômico os dois, mas, por exemplo, nessa fase onde a gente tinha menos dinheiro... Não, peraí. Somos, Um cara. dia eu entrei na sua casa, na casa de vocês, a casa belíssima. A gente tava sentado, você lembra, amor? A gente tava sentado no sofá, aí a Malu veio falar sobre bolsa. Eu falei sobre bolsa. Aí ela falou, desculpa, Thiago, mas agora não dá pra não ter uma bolsa dessa, porque eu passei a valorizar esse negócio. Não dá pra imaginar que vocês gastam igual. Porque se a Malu gasta, eu quero saber onde o Perini gasta. Seguidor do Bruno aí, seguidor do Bruno sabe. Calma aí. O Bruno tem agora, porque rico tem essas coisas, né? Tem essas manias excêntricos, né? Não é mania, é excêntrico. Aí agora
ele virou colecionador, como chama, amor? Numismata. Numismata, coleciona moedas. Você já deve ter visto que ele já levou para você ver, né? Para pegar, a gente não pode pegar muito nas moedas, não sei o quê. E aí ele começou a comprar as moedas. Eu tenho, gente, eu gosto de bolsa, obviamente, né? E eu compro, mas eu não sou igual. Tem muitas mulheres que têm, tipo, uma estante inteira de bolsa. Eu ainda não cheguei nesse nível, né? Talvez um dia, né, cara? Eu não sei. Mas eu tenho algumas bolsas. Eu não tenho, sei lá, tenho 5. Algumas bolsas de marcas que são muito caras. E o Bruno começou a comprar moedas. E eu, bonitona, né? Achando que as moedas eram, tipo, tranquilo. Eu não sabia quanto era uma moeda. Aí eu falei, aí vi uma moeda, daqui a pouco outra, daqui a pouco outra. Quando toda hora chegava uma moeda, eu falei, meu Deus, ele tá gostando disso mesmo, né? Deixa o Já menino. é a maior coleção da América Latina. Ó, o Joel falou aqui embaixo, falou, as bolsas também são do primo. Se vender, vai dar um faturamento bom daquela. Mas isso é engraçado, Thiago, porque, por exemplo, você falou, Malu falou da bolsa cara. Só que se a gente for fazer em termos proporcionais, é que nem quando você vê uma notícia falando, sei lá, Neymar vai em balada e gasta 20 mil reais. O pessoal pensa, nossa, Neymar gastou 20 mil na balada. Ou ele gastou 6 milhões em um NFT de macaco. Aí você pensa, que irresponsável. Pega o quanto ele gasta perto do quanto ele ganha e vamos ver quem é o responsável com você que vai na balada e gasta 200 ganhando 1.000. Não, entendeu? Ou então gastando 2 mil, ganhando 5. Ganhando 5. É. Então, hoje, a Malu gasta até menos em termos de proporcional, de consumo com que ela ganha do que ela traz. Porque lá atrás era o meu salário para nós dois. A gente dividia um percentual para cada um gastar sem ter que dar satisfação para o outro. Essa é uma dica boa para os casais. Então, mas conta aí, como que vocês faziam exatamente esse percentual aí? Qual Qual era o depois eu momento do termino a relacionamento, história da assim? Tá. A gente tinha um orçamento onde uma parte era destinada a lazer. Basicamente, essa parte do lazer era 10% do orçamento. Porque 30% era investimento e 50% gastava com coisa básica, tinha mais um pedaço para educação. Essa do lazer, ela tinha um dinheiro e eu tinha um dinheiro. E cada um podia gastar sem ter que falar com o outro. Fala isso aí de novo que é legal. Assim, vocês tinham 100%. Vocês faziam Isso. esse orçamento juntos? Ou era você que fazia, ou a Malu que fazia? E aí, quantos por cento você colocavam para cada coisa ali? Ó, como é que... O orçamento eu já tinha desde que eu era solteiro. Né? Eu já tinha essa divisão do orçamento. Quando a Malu entrou no início sem acrescentar renda, aí o orçamento se manteve basicamente a mesma divisão, só que a gente viu a necessidade dela ter um dinheiro que ela pudesse gastar sem ter que falar comigo, porque senão parecia que eu era o pai dela, né? Ah, vou gastar, precisa pedir para mim? Então, a divisão era a mesma, era basicamente o seguinte, 50% do orçamento era para pagar a vida. Era o aluguel, era a alimentação, era o transporte, era um vestuário básico. Então, basicamente, era isso. Aí, os outros 50%, a gente dividia 30% para investir. Todo mês, batia o salário na conta, 30% era investimento. E o legal é que a Malu tinha a meta de chegar até 1 milhão junto comigo. Então, ela não achava que isso era um sacrifício. Era só o normal do mês. Era o que acontecia todo mês. Não tinha conversa quanto a isso. E se, porventura, a gente não conseguisse investir 30 em um certo mês, porque, sei lá, o cartão veio mais alto do que a gente esperava. No mês seguinte, a gente compensava. Para que todo mês 30% fosse investido. E os outros 20%, basicamente, era lazer e educação, 10% para cada. Sendo que educação, às vezes, era um livro. Né? Então, sobrava e a gente juntava para fazer uma viagem onde a gente ia visitar museus. Aquilo contava como educação. Mas dentro da fatia do lazer, que era 10% do orçamento, tinha um dinheiro que era só dela e um dinheiro que era só meu. Para gastar com o que quisesse, sem ter que pedir para o outro. E não era muito dinheiro. Era tipo uns R$1.000 para Malu. Ela nunca gastou os 1.000 inteiro. Então, você vê... Por isso que eu falo que ela é econômica. Aí você pega, poxa, mas ela tem bolsa cara hoje. Tem, mas ela faz, sei lá, 5 milhões por ano. Então, mesmo a bolsa cara, em termos proporcionais, é menos do que aqueles R$1.000 que ela gastava quando eu ganhava 8. Entendeu? Legal. Entendi. A gente tava pensando num negócio, assim, sobre o que a gente acha que é o ideal, né, aqui em casa. E perguntar assim, putz, o dinheiro é de vocês, é do Thiago, é da Camila, como funciona? Aí eu respondi assim, olha, a gente tem 3 dinheiros aqui. Né? Isso aqui é uma dica legal para os casais. Né? Porque, por um lado, assim, se o dinheiro é de todo mundo, a gente começa a ter alguns problemas aqui. Que é um pouco disso que você falou. Putz, a Malu precisa ter a liberdade dela de fazer o que ela quiser com a parte do dinheiro.
E aí, às vezes você fica tendo que dar satisfação toda hora e tem um lado da sua vida que você quer ligar o modo porra louca e fazer umas maluquices que são só suas e que ninguém vai entender. Tipo, compra moeda, né? Tipo a a moeda, moeda. no caso do Ti, são as fitas antigas de Fita game, antiga de game, cara. Cada um tem a sua lacrada, loucura. no acrílico. Mas aí é loucura mesmo, eu entendo as críticas. Não vale a pena. Não, aí é Que loucura. custa uma fortuna. Mas aí cada um tem a sua loucura. Todo mundo tem o seu lado doido que ninguém entende. Então, o que eu acredito que é a melhor coisa para os casais? É o seguinte, é você ter 3 dinheiros. Você tem o dinheiro do casal. O dinheiro do casal é que você vai usar realmente para bancar a casa, a vida, as coisas a dois, a família, o futuro, tudo isso. Só que você tem mais 2 dinheiros. Você tem o dinheiro do Thiago e você tem o dinheiro da Camila. Isso daqui permite que ela seja doida com o dinheiro dela e eu seja doido com o meu dinheiro no meu momento de... Eu não vou chamar de privacidade, mas no momento que eu não preciso dar satisfação para ninguém. Eu posso cagar com esse dinheiro se eu quiser, né? Então, ter 3 dinheiros e que, de certa forma, é um pouco do que vocês fizeram também. Pô, a Malu tinha o dinheiro dela, vocês tinham o dinheiro do casal. E o Peri, eu não vi. Acho que era o dinheiro da Malu e do casal, era isso? Ou Não, tinha o do eu Peri tinha o também? meu também. Mas, cara, eu sou um cara muito simples, Thiago. O Bruno nunca comprou nada, na verdade. Meu Ele era vestuário, muito mão de vaca. meu vestuário é camisa preta e branca. Meu hobby é leitura e aprendizado. Tanto que quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, né, o pessoal falava, vai comprar carro? Eu falava, cara, não tenho tesão em carro. Ah, você vai aprender a pilotar helicóptero? Eu falei, pô, quando eu era do exército, eu tive a oportunidade e eu não quis aprender. Vai gastar dinheiro com o quê? Eu comecei a comprar moeda romana, moeda egípcia. Aí eu achei meu hobby. Essa moeda aqui, por exemplo, eu estou segurando a história. É de um governante egípcio, Ptolomaico, na época que o Egito era governado por gregos. Então, eu fico imaginando no futuro, eu ensinando história para o meu filho, mostrando as moedas, né? Para o nosso filho. Ou filha, Não, né? mas essa aí, Perini. Quanto custa? Tá. Essa é a parte, né? Eu ia chegar nessa parte. Porque Calma que foi essa parte- exatamente isso que aconteceu, Thiago. Eu, Não, deixa eu eu entendo, antes da Malu falar, eu entendo que eu tô trocando moeda bosta real, que perde valor com o tempo, por moeda boa que ganha valor com o tempo, né? Porque aí tem de colecionador aqui. Deixa eu contar a história. Daí eu falei, não, comprei uma bolsa e tal, e começou a chegar, eu terminando aquela história que eu tinha começado. Começou a chegar as moedas, eu falei, nossa, que legal, né? O Bruno tá super cheio de tesão com as moedas. Chega uma moeda, chega outra moeda, chega outra moeda, chega outra moeda. Aí eu falei, meu Deus, quanto será essa moeda? Aí eu perguntei, né, assim, boba, achando que era, tipo, normal. Apesar de que eu já sabia que era cara, né? Porque a bicha é de ouro, né? Boa parte delas são de ouro, algumas são de prata. Algumas têm 2000 anos de história, mais do que isso. Não, é muito legal. Uau. Eu não tô tirando o mérito, não. Eu sempre que eu pego uma moeda dessa, eu falo assim, caramba, o povo já deve ter morrido com essa moeda no bolso. Já passou guerra, já terminaram. Tipo, é uma puta história, né? Tem muita coisa envolvida. Quantas pessoas não pegaram nessa moeda até chegar na minha mão, né? Eu posso estar segurando alguma coisa que a Cleópatra pegou. Às vezes passou por pessoas super importantes também. Exato. Aí eu falei assim, quanto custa uma moeda dessa, Daiane? Veja bem. Custa muito menos do que deveria custar, porque felizmente o pessoal paga mais caro em foto de macaco do que em moeda do Império Romano. Aí ele, veja bem. Daí eu, peraí. Aí eu já comecei a ficar preocupada, né? Veja bem, aí já fiquei preocupada. Aí ele falou, tipo as suas bolsas. Aí eu fiquei preocupada, porque a bolsa é cara pra caramba, né? Mas não é tipo a minha bolsa, é mais caro que as bolsas. Então, Uau. ele já tem muito mais moeda do que eu tenho de bolsa, muito mais. E elas são bem mais caras do que as bolsas. Só pra, né? Mas varia de moeda para moeda, Thiago. Por isso que eu não posso te passar um preço assim. Mas essa que eu mostrei é mais de 100 mil. Caramba, hein, Perini? Nem eu sabia. Pô, Vai ter E essa é uma ideia dica que depois boa. ela Se for larga. comprar coisas mais caras, esconda da esposa. Aquelas Não. guardando bolsa. ó, meu aniversário tá chegando, vamos ver o quanto que o Perini valoriza a nossa amizade aí, né, cara? Ó, olha só, minha esposa não tem o mesmo interesse em crescer como eu tenho. Isso me atrapalha a crescer, né? O que vocês acham? Vocês já tiveram alguma situação como essa? Poxa, de um dos dois puxa, o outro meio que não quer ir nessa linha, né, em alguma coisa. Como vocês acham que um casal deve reagir a isso? Por exemplo, eu tô muito engajado em guardar dinheiro. E aí o meu parceiro, ele não quer guardar dinheiro. Ele não quer saber, ele não tá na mesma vibe. E aí, termina o relacionamento?
Dá um jeito? O que vocês acham? Ó, eu vou deixar o Bruno falar, mas eu vou dizer que no início do nosso relacionamento, eu não era uma pessoa que estava apta, né? Nem apta, nem tão disposta a crescer, vamos dizer assim. Eu nunca fui, no início, né? Quando eu era jovem, eu não sabia que eu poderia ser uma empreendedora, eu não entendia a utilidade disso e eu também não entendia o poder do dinheiro. Tinha várias coisas nesse sentido. Então, eu acho que o fato de eu não querer crescer, não me esforçar tanto, era o fato de eu não entender que o dinheiro faria diferença. E aqui, quando eu falo que o dinheiro faz diferença, eu não quero dizer que o dinheiro é acima de tudo. Eu só quero dizer que ter mais dinheiro, abundância, faz com que a gente possa focar em outras áreas da vida. Então, deixe de dar tanto valor a ele. Então, dar um pouco de valor a ele, né? Buscar ele, faz com que a gente possa deixar de dar valor a ele no futuro. Então, eu acho que... E eu passei por essa fase. Eu não tinha isso. E o Bruno fez um trabalho muito bom de me mostrar. Olha aqui. Seria muito interessante se a gente pudesse crescer junto e ganhar mais dinheiro, porque isso vai fazer diferença na nossa vida no futuro. Então, foi o Bruno que me mostrou. Eu era uma pessoa, sempre fui econômica, mas eu não tinha essa consciência de que fazer dinheiro era tão importante. Eu posso resumir o que a Malu falou no seguinte: o papel principal do dinheiro é ter um papel secundário na sua vida, né? Mas para isso acontecer, você tem que ter muito dele. Enquanto não tem, ele vai ocupar um papel principal. E na minha visão desse casal aí, onde um quer crescer e o outro não quer, ou uma das pessoas muda, ou esse relacionamento vai acabar. Porque o que acontece é o seguinte: todo relacionamento é uma troca. As pessoas se veem como pares compatíveis, né? Você vê, nossa, ela é muito parecida comigo, tem gostos. Um não desponta muito mais do que o outro, porque se despontasse, ia ter uma série de outros pretendentes mais atraentes, mais próximos daquela pessoa. E se só um cresce, com o tempo essa disparidade fica tão grande que o relacionamento tende a acabar. Então, a Malu, quando a gente se conheceu, ela era uma pessoa super econômica. Era bem mão de vaca mesmo. Até o episódio onde eu pedi a Malu em casamento foi bem emblemático. Porque a gente estava num churrasco e o meu avô queria uma vitamina C. A Malu foi na bolsa dele pegar e ela botou na mão, mergulhou na piscina, atravessou ela toda, saiu do outro lado e deu pro meu avô. Falou, tá aqui. Nessa hora eu me ajoelhei e falei, você quer casar comigo? Porque tava intacta, né? Foi lindo, assim, todo mundo chorou. Mas ela já tinha a mentalidade de poupadora. E eu era um cara financista, pegando perfis de casal, que é um negócio que o Gustavo Cerbasi fala no Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Então eu enxerguei, eu só tenho que fazer ela aprender a investir. Era só isso. E eu fiz isso acontecer. Então, por exemplo, né, essa questão de botar uma meta para o casal e fazer os dois enxergarem que chegar lá vai ser legal, isso fez com que a gente pudesse ter um esforço conjunto. Porque se eu quisesse chegar até 1 milhão e a Malu não quisesse, eu ia ser o chato que estava desligando a luz da casa pensando em economizar. Eu ia ser o chato que falava, vamos no mercado mais barato. Eu ia ser o chato que falava, Estados Unidos é muito caro, vamos viajar para o Chile, por exemplo, né? Então a Malu enxergava o porquê que eu estava fazendo isso. Isso evitava muitas brigas por conta de dinheiro. E a mentalidade dela foi mudando ao longo do tempo. Porque hoje ela tem 3 empresas, né? Ela tem a empresa que vende o Materializa, tem a empresa que vende o Sex Shop, né, a Vibrio, e tem a MAP, que é a marca de roupa. Mas lá atrás ela tinha um horror à venda. Só que a Malu é uma pessoa inteligente. Eu sabia que se eu ensinasse, assim como eu ensino as pessoas por aqui, ela iria aprender. Agora, com certeza, se a Malu não tivesse aprendido ou não quisesse aprender, que é o caso de muita gente, né? Você tenta abrir o olho da pessoa, ela força para ficar com o olho fechado, o nosso relacionamento já teria acabado. Porque seria uma disparidade muito grande. Um teria ido para um canto, outro para o outro. E aí não dá para manter o relacionamento assim. Eu acredito muito nisso também, né? Porque assim, a gente tá junto há 9 anos, vai, eu e a Cá. Então, pô, quando a gente se conheceu, a nossa realidade era completamente diferente da de hoje. Então, assim, como que era a nossa realidade mais ou menos há 9 anos? Eu estava precisando de grana e comecei a trabalhar de madrugada como barman, garçom, tudo isso. Né? Trabalhei alguns anos fazendo isso. Stripper, e aí a Cá... Oi? Barman stripper. Barman, stripper, era um pouco mais forte, né? E a Cá, na época, ela morava, poxa, num lugar ultra humilde, não tinha grana, era 0 grana. E aí eu chamei ela para fazer renda extra comigo também. Então, cara, o salário da Cá nessa época não devia ser R$2.000, né? O meu devia estar por aí também. E a gente começou a trabalhar de madrugada, né? E fazer um dinheirinho. E aí a gente começou a se relacionar. Então a nossa cabeça lá era uma cabeça
totalmente, assim, obviamente talvez a direção fosse a mesma, mas uma cabeça totalmente diferente da de hoje. Então, se por acaso a cabeça da K tivesse se desenvolvido ao longo desses 9 anos do jeito que se desenvolveu e a minha tivesse ficado para trás, a gente não ia mais combinar. Ia ser muito difícil ficar junto, que é o que vocês falaram. Então, acho que uma coisa interessante do casal é que não é uma opção você levar o outro junto com você. Porque se você não levar, você vai acabar deixando essa pessoa ao longo do caminho e o que motivou vocês a ficarem juntos não vai mais existir. Total. Então, eu acho que o dinheiro, os negócios, a mentalidade é importante para que vocês continuem juntos ao longo do tempo, tá? E assim, quando você fala de ser econômico, eu lembro o seguinte, a K, ela já me deu alguns presentes na vida muito legais. E os que eu mais lembro não tiveram envolvimento de dinheiro em si. Então, eu lembro que a K tem uma época... Oi, mano. Não, pode falar. Porque eu lembro que a K tem uma época que trabalhou na Brentwood, né? Então, ela fazia projetos, né, para casas. Eu era um assessor de investimentos. E aí, a gente trabalhava meio que perto. Eram uns 2, 3 quilômetros de distância. E aí, a gente se encontrava, a gente ia andando. A gente não gastava nisso, a gente ia andando. E ela me trazia um bombom da Cacau Show. Um bombom, mano. Sei lá, Teve um uma real. vez que eu queria dar um jogo pro Ti, né? Era o The Last of Us, Last né? of Us, é. E o primeiro. E aí eu queria dar um online, porque o físico era muito caro. Só que eu não tinha dinheiro do online, que era verdade. R$ 150. Aí eu fiz um vale R$ 100 para ele completar e comprar o jogo. Mas aí eu fiz uma caixinha. Uma caixinha, fiz uma coisa então. personalizada, assim. O que importa era a intenção, né? Olha, você tem o poder de comprar metade do jogo aqui nesse lugar. Coloquei uns bombonzinhos assim, né, Ti? Exatamente. E aí foi. Mas uma coisa que eu vejo só sobre planejamento é que o planejamento é muito importante. Mas olhando para a nossa vida hoje, eu e a Ká, e acho que dá para a vida de vocês também um pouco disso. A gente tem algumas direções, alguns direcionamentos. Mas com relação à grana, cara, é difícil planejar no detalhe, porque hoje é uma abundância que, cara, vamos no restaurante? Vamos. Quem paga? Tanto faz. Vamos viajar? Vamos para onde? Tanto faz. Então, assim, mudou muito o nosso jeito de se planejar. Antes era um planejamento assim, cara, a gente tem que guardar um dinheiro, porque senão a gente tá ferrado no futuro. Hoje eu acho que é um pouco do desfrute. E talvez o maior segredo seja ganhar dinheiro pra caramba. Assim, ganhar dinheiro pra caramba é o grande segredo do negócio. Depende também da relação com o dinheiro, eu acho. É. Porque tem pessoas, tem casais que são um pouco, sei lá, gananciosos. Um é mais ganancioso que o outro. No nosso caso, a gente não tem esse lance de ter esse apego, assim, sabe? No sentido de... Por exemplo, vai separar e vai ter briga, sabe? A gente sabe que isso aqui nunca... Primeiro que a gente nunca vai separar, né? Bom, dando o nosso exemplo, a gente separou tem 6 meses e só finge que tá junto. Por causa do público, né? Tem essa história. É igual E não teve briga por causa de dinheiro. Não, mas uma coisa que você falou aí, Ti, que eu acho que é real, eu e o Bruno, a gente tá junto há 12 anos. Imagina, a gente não é a mesma pessoa que a gente era 12 anos atrás. A gente já mudou algumas vezes. A gente evoluiu, é o que a gente espera, né? E se a gente não tivesse evoluído juntos, se a gente não tivesse construído a história juntos, como que a gente ia permanecer junto, né? Não faz sentido, porque a pessoa que eu era há 12 anos atrás, a pessoa que o Bruno era há 12 anos atrás, não existe mais. Ainda bem, né? Não, e só para completar, um último ponto que a Camila falou e você falaram, o segredo é ganhar muito dinheiro. Eu concordo. Só que pra gente foi assim porque foram casais que ganharam dinheiro juntos. E aí é muito fácil hoje não ter briga e entender que tudo é dos dois e que dinheiro não tem carimbo e que tanto faz. Só que tem gente olhando a live aqui pensando, pô, mas eu já fiquei rico e agora que eu tô encontrando o meu par. Aí é muito mais difícil, né? Porque a construção foi sozinha. Então, cada casal é um casal. Por isso que é difícil ter uma fórmula assim, falar, isso aqui é o que dá certo. Porque o que dá certo para um pode não dar certo para outro, né? Exato. Ó, deixa eu perguntar um negócio. Vocês têm alguma regra ou algum ritual em relação a dinheiro? Dinheiro do casal, alguma coisa assim? A gente acho que já teve, né? Hoje em dia não tem. Em termos de ritual, assim... O que você chama de ritual? Uma prática comum que sempre acontece? Tipo uma liturgia? Por exemplo, olha, quando a gente ganha o salário, putz, a gente destina X% para comemorar no jantar. Vocês já tiveram alguma coisa assim
que envolve o dinheiro no casal? Não, a gente já teve, na verdade, tipo um ritual do tipo, a cada 3 meses, vamos ver quanto que tá o nosso dinheiro. Então, o Bruno fazia isso, era muito legal. Porque, no final das contas, tem lá o investimento, tem várias fontes de renda. E aí, como eu não estava à frente, aqui a gente divide assim, quem é melhor em fazer determinada tarefa, faz essa tarefa. E, como vocês podem saber, né, o Bruno é melhor em gerir dinheiro do que eu. Eu sou uma poupadora. Então, hoje eu ganho dinheiro e poupo. Eu não invisto, eu não sei para onde vai o dinheiro. E, às vezes, eu também nem sei quanto dinheiro eu estou ganhando no final das contas. Porque tem imposto, tem não sei o quê, tem não sei o que lá. Então, o Bruno gere essa parte. Então, a gente tinha, e hoje em dia a gente não tem mais, mas a gente tinha no passado... uma periodicidade onde a gente avaliava o capital. Um balanço trimestral. Tipo uma empresa. Exato. Igual a empresa da Bolsa, ela vai e solta os resultados para os investidores saberem, né, no que eles estão investindo. A cada trimestre eu sentava com a Malu, eu abria o computador e mostrava, olha, isso foi o que a gente ganhou de dinheiro, que era muito parecido, porque era a minha fonte de renda do Exército, então não mudava. Isso aqui foi o que a gente investiu, batemos a meta de investimento. E o que eu podia controlar era isso, né? O quanto que a gente ganhava, o quanto que eu iria investir. E depois tinha o que o mercado controlava, que era a rentabilidade dos investimentos. Então eu mostrava para ela, renda fixa foi bem, renda variável foi mal, investimos mais nisso porque está melhor, mais naquilo. Então a gente fazia esse balanço porque eu entendia da seguinte forma, a Malu já topou fazer o sacrifício comigo, mas para ela se manter motivada, ela tem que ver progresso. Ela tem que ver que no trimestre anterior a gente tinha 500 mil e nesse trimestre a gente está com 530 mil, por exemplo. Então, isso fazia ela ver, caramba, tá avançando, que legal. Agora, e dinheiro para parente? Se parente pedir dinheiro, e aí? O que o casal faz? Ó, a Malu deu uma escondida lá. Empresta, não, é porque é polêmico, né? Eu acho que... inclusive, é polêmico. Nossa, hoje eu tô polêmica aqui, falando várias coisas polêmicas. Mas bom, manda ver, manda ver. A gente corta, tira de contexto e aí joga pro Reels. Faz um Reels. Faz um Reels, né? Aí eu sou excluída da família logo depois. Aliás, só vendo nos comentários aqui, ó, o que vocês acham? O parente pede dinheiro, vocês emprestam pro parente? O casal empresta? Como que é o negócio aí? Então, no passado, eu vou dizer, eu já falei isso na rede social, então posso falar. A gente já disse muito não, né? E eu acho que faz parte dizer não. Porque muitas vezes a gente também já disse muito sim. E muitas vezes a gente acabou emprestando um dinheiro que era muito importante pra gente, né? E o emprestar de parente, às vezes, não é emprestar, é dar, né? Então, é complicado. Hoje em dia, a gente sustenta algumas pessoas da nossa família, porque a gente tem essa capacidade, essa possibilidade, principalmente. Mas a gente já disse bastante não e já emprestou. Então, muda, né? Falei, amor, não sei explicar isso, não. Cara, não tá querendo falar muito. Não tá muito querendo a opinião dela aqui. É novamente aquela história, gente, de que o difícil é gerir pouco dinheiro. Quando o dinheiro tá abundante, é muito mais tranquilo. Então, lá atrás, a gente tinha que falar não, porque a gente falava não pra caramba pra nós mesmos. Então, como é que eu vou chegar e emprestar dinheiro para um parente se eu tô falando pra minha esposa, ó, você não pode ir no salão porque não tem dinheiro, né? Ou ela vai ter que usar aqueles 1.000 dela de lazer para fazer um negócio que hoje a gente interpreta como necessidade básica. Então, como a gente falava não pra gente, é lógico que eu ia falar não para outras pessoas. E mesmo assim, teve ocasião onde eu fui obrigado pela circunstância a falar sim. Porque uma pessoa da família, ela não conseguiu pegar dinheiro do banco, não conseguiu pegar com ninguém e pegou dinheiro com a Jota. Aí chega para mim, eu vou fazer o quê? Falar não. E aí, pessoal, o cara vai atrás de alguém da minha família. Então, teve ano onde eu tive que tirar tudo que a gente teve de rendimento, tudo de rendimento, para pagar uma dívida que não era minha. Hoje, felizmente, a gente pode falar sim para muita gente. Então, como a Malu falou, tem coisas que a gente faz questão de fazer. Plano de saúde de vários familiares, a gente que paga, né? E, inclusive, eu vi que eu tinha que pagar até de mais gente, porque o irmão dela, que eu pensei, pô, o cara tem 30 anos, tem a minha idade, tá no exército, não vai precisar. Precisou. E aí a gente também bancou a conta do hospital. E eu não pedi para ele me pagar isso. Eu falei, cara, esquece, né? Tá feito. Né? Ele falou, não, deixa eu te pagar aos poucos. Eu falei, não, relaxa, né? Me paga vivendo aí, sendo feliz. Tá, o próximo filho ser batiza de Bruno, tá tranquilo. Mentira. Tá feito. A criança já nasceu. Já nasceu, é outro nome. Cara, mas eu acho que tem é muito importante essa pergunta, né?
porque é uma coisa que todos nós passamos, especialmente quando você começa a ganhar mais dinheiro, né? Eu vou refletir um pouco nela. Hoje é outra circunstância. Hoje é mais fácil realmente você fazer isso. Putz, a Tiago, abundância vocês do dinheiro emprestam permite. dinheiro para a família? Aquela que manda pergunta. É que sabe o que eu acho? Eu tenho. Nossa, é que isso aqui é uma reflexão longa, mas assim, vamos pensar algumas coisas. Primeiro, vamos pensar nos pais. Cara, a gente estudou em escolas incríveis, a gente teve amor, comida, etc. Só se eu fosse pegar o quanto que eles investiram em mim, é tanto dinheiro. E se eu fosse atualizar pela inflação, cara, é tanta grana que eu seria um arrombado se eu dissesse que não, entendeu? Para começar. Mas assim, indo para o mundo normal de emprestar dinheiro para parente, eu acho que existe um momento do não e um momento do sim, e a exceção, como o caso da Jota. Quando a gente está começando, é o que o Bruno falou, a gente diz muito não para nós. Só que eu descobri que eu, Thiago, eu tenho um problema, eu tive um problema, né? Putz, fui tratando esse problema, e isso daqui foi o que me fez engordar também. E é o mesmo problema que às vezes te faz perder dinheiro, que é a dificuldade da rejeição. Então, olha só, quando alguém vem e me oferece uma comida e fala, não, meu, toma essa cervejinha aqui comigo, vamos curtir junto. Eu não gostava de ser rejeitado. Então você toma a cerveja porque você não quer olhar para o outro e falar, caramba, o outro ele tá puto comigo, não gostou disso, ficou chateado comigo. Você não quer se sentir rejeitado por coisas da sua infância, da sua história. Então você não nega comida, você não nega a bebida, você não nega nada disso. E quando alguém pede dinheiro emprestado, e sempre tem uma história bonita por trás disso, se você nega o dinheiro, você vai automaticamente criar uma rejeição, porque a pessoa vai falar, caramba, você tem dinheiro, você não me emprestou, eu estava tanto precisando, então você vai e empresta. Então, se você não aprende a lidar com isso, e eu tive esse problema por muito tempo, você engorda, você empresta dinheiro para quem não precisa, você é fraco. Então, eu aprendi a lidar com isso, isso me ajudou pra caramba a entender que durante um momento da nossa vida, do casal, não, né? Tirando as exceções, e com o tempo, putz, é um sim, mas é um sim com limites também, porque eu acredito na teoria da cesta básica, né? Pô, se você dá para alguém um dinheiro, você socorreu, às vezes, a pessoa. Você dá para alguém um dinheiro de novo, a mesma pessoa se ajudou. Você deu de novo dinheiro para a pessoa, se atrapalhou, porque agora você já está mantendo ela na zona de conforto, ela sabe que quando precisar tem você. Né? Então, eu concordo muito com o que vocês falaram, cara, só que eu também não acho que a regra, que eu vejo muita gente falando, até nos comentários, falando assim, não pode, é não para parente. Eu vejo um monte de gente de finanças falando, é não para parente. Não é assim, cara. Isso daí é uma arrogância, é um egoísmo independente. O básico, né, é primordial, né? A pessoa, a gente tem uma condição melhor e ajudar nesse sentido, sabe? Igual o Bruno que paga o plano de saúde e tal. Além da ajuda que eles dão, ainda paga o plano de saúde, né? Aqui também é parecido. E tem que ter, né? Se você tem essa discrepância na família, eu acho que tem que ter, né? O mínimo, né? A moradia, uma mesada, sabe? Um lance assim nesse sentido. Ó, o que a gente faz, né? Até para fechar essa questão, eu estava refletindo aqui, e a gente não empresta dinheiro para parente hoje. A gente dá o dinheiro. Porque às vezes o cara vem te emprestar e você sabe que ele não vai conseguir te pagar. E aí, ao invés de ficar nos enganando, né, aquele auto-engano, não, vou te pagar um dia, eu falo, não, te dou o dinheiro, você corrige aquele problema e tá feito. Porque se eu achar que ele vai me pagar, às vezes eu fico com a cabeça de cobrar o cara, aí você perde a amizade, perde o vínculo. Então, hoje, felizmente, voltamos à parte de ter mais recursos, né? A gente pode fazer muita coisa boa para nossa família. Eu tenho um projeto que eu chamo aqui em casa de de sogra sobre rodas, que funciona assim, eu estendi para a família toda. Eu comprei, né, a gente comprou uma casa para minha mãe morar, para minha sogra morar, para o meu sogro, pagamos uma boa parte do financiamento do meu pai. A gente fez isso para todos os familiares. Trouxemos a minha irmã para cá, ela abriu um próprio negócio porque a gente financiou no início. Mas, por exemplo, eu comprei o imóvel, tá no nosso nome e eles moram enquanto eles quiserem. Né? Exceto a minha sogra. Se eu achar que o imóvel valorizou muito, ela tem uma obrigação contratual de ficar de patins o dia todo. Então, com o mínimo de esforço, eu empurro e ela sai do apartamento. Tadinha da minha mãe. Entendeu? Mas isso a gente faz hoje porque a gente entende. É uma maneira de ajudar eles, né? E querendo ou não, eu tô comprando um negócio que, no mínimo, vai ter uma correção pela inflação aí ao longo do tempo. Mas hoje eu considero que a gente é bem sucedido porque
O pessoal fica falando que dinheiro não é importante, mas depois que a gente começou a ter dinheiro, a gente viu que boa parte dos problemas que as pessoas têm são resolvidos pelo dinheiro. Com dinheiro, eu posso dar uma melhor educação para o meu irmão, e de fato eu faço isso. Eu pago a escola dele, meu irmão tem 14 anos. A gente pôde pegar os avós que perdiam sono porque não tinham um plano de saúde bom e pagar um plano de saúde. A minha mãe, que não tinha uma casa, eu fui lá e comprei. Né? Minha irmã, que estava numa profissão que não gostava, mudou. Então é incrível como ter recursos resolve boa parte dos problemas que as pessoas têm. Pô. Então o dinheiro, ele é muito importante. Até você ter bastante, aí ele deixa de ser o mais importante para você, mas continua sendo importante para quem não tem. Então é maravilhoso a gente ter a possibilidade hoje de, se alguém chegar com um problema, falar, cara, tá aqui, e não precisa me pagar, porque eu não preciso do dinheiro. Tá ótimo. Cara, agora, Mas no só, passado a gente disse não. Sim. Vai dizer. E por isso a gente pode falar sim. A gente disse muito não, investiu, cresceu e agora pode falar sim. Ó, Show. vou fazer mais 2 perguntinhas. Uma é polêmica. Uma é polêmica. Quer começar pela polêmica ou pela fácil? Vamos começar por aquela que tira a popularidade nossa para fechar a live numa pergunta que deixa a lá em cima. Tá bom. Então, a polêmica. Emprestar o nome para a família. Emprestar o nome para parentes. O que vocês acham sobre isso? Nunca fiz, mas eu nunca fiz porque eu sabia que ia dar problema. Mentira, amor. A gente já alugou apartamento pra sua mãe, eu acho. Ah, mas isso não era emprestar o nome. Alugar era só... Não é emprestar isso, gente? Não, é emprestar o nome, tá certo. Mas o aluguel tem um limite, pô. O aluguel tem um limite muito claro. Agora, emprestar, pegar empréstimo no meu nome, Sim. financiar imóveis, nunca fizemos. Porque conhece-te a ti mesmo e conhece quem tá à tua volta, né? Eu sabia que ia dar problema. Agora, isso de alugar e aparecer como fiador ou alugar no nosso nome já aconteceu. Mas é o risco da ruína aí. Quando tem risco da ruína, não. Né? A resposta é não. Entendi. Perfeito. Então, essa é a pergunta polêmica. Amanhã eu vou fazer uma reflexão sobre isso. É que vocês não foram polêmicos, né? Mas tudo bem. Então, acho que a gente tem que tentar outra polêmica aqui. Vocês acham que o casal tem que compartilhar entre ele, assim, tem que ser transparente financeiramente? Porque Total. Porque Não, os isso casais, é- eles não costumam... Tem gente que não sabe quanto o tem outro gente que ganha. não. Não, eu não quero falar e tudo mais. E aí você gera alguns problemas com isso, né? Agora, se vocês acharem que deve ser transparente, né? Que acho que você já falou, qual é o momento de começar a ser transparente? É o primeiro encontro? Ou qual que é esse grande fato, esse acontecimento? Bom, no primeiro encontro, acho que não é muito legal chegar e falar: oi, meu nome é Bruno, eu financei uma casa em 35 anos, e os juros são de 8%. Né? Não, eu acho que aos poucos vai aparecendo, mas eu não vejo motivos. Na verdade, eu acho ruim você esconder alguma coisa sobre o quanto você ganha, porque aí já é uma falta de transparência, e falta de transparência no relacionamento, eu acho que é um dos principais motivos para acabar com o relacionamento. Você mentir, né? Porque se é falta de transparência, se a pessoa pergunta e você não responde, né? Você não quer falar, é porque você está omitindo, no mínimo. Se você está omitindo, é porque você não confia naquela pessoa. E a confiança é o principal Mas aí, Malu, pilar do relacionamento. aí você chega, primeiro jantar. Não, primeiro não. Primeiro jantar. Tá bom, segundo jantar. Segundo jantar está lá. Não. É só quando tá Tá casado. bom, Se você terceiro namora, jantar. você não tem que Terceiro saber. jantar. Não, imagina, se chegar no terceiro jantar e falar: ah, olá, tudo bem, senhor Bruno Perini? Tô vendo que você é famoso na internet aqui. Quando você fala de A grana, Malu já vai chegar com 38 dela. chega a Malu ali, mostra o que ela tem dentro da bolsa e fala: senhor Bruno Perini, eu quero saber agora quanto que você ganha. Aí vai E dizer, aí, eu não mano? sei também. É tudo Eu do vou ter primo. indiscreta. Eu já vou achar a pessoa indiscreta, já vou Então. cortar da lista ali e falar, ih, Essa daí é louca. interesse. É. Cara, E aí? mas esse é um ponto interessante, né? O Sêneca, ele diz que veneno se bebe em taças de ouro. No seguinte quesito: aquele que tem mais patrimônio, ele precisa se preocupar com coisas que as pessoas que não têm não precisam. Então, se a gente tivesse ficado rico solteiro, ia ser mais uma difícil treta. essa questão da transparência. Porque se você é transparente de cara e a pessoa sabe que você tem muito recurso, será que ela tá com você porque ela gosta de você ou porque ela quer o teu recurso, né? Então, felizmente, a gente não teve esse problema. Felizmente. Por isso, casais, o mais fácil é achem seu parceiro enquanto vocês estão pobres. Pobre não, na pindaíba, sabe? Que aí vai ser por amor real. Eu não tinha dúvida que a Malu me amava. Eu não tinha nem uma bicicleta quando a gente começou a namorar.
né? Então, aquilo deveria ser, de fato, amor. Mas nessa questão da transparência tem um ponto muito Comprei na interessante. Eu já vi uma pesquisa, eu estava falando com o Comprou um Servaz outro small cap dia. ali com alto potencial de crescimento. Pois é. comprei na baixa. Eu vi uma pesquisa há bastante tempo, mas eu falei com o Servaz outro dia, ele garantiu que ainda está assim, que dizia que problemas financeiros são a segunda maior causa de separação entre casais. Só perdia para infidelidade conjugal feminina. Ou seja, ainda ganhava da masculina porque ela costuma ser perdoada. E teve uma seguidora da Malu que uma vez enviou uma caixinha para ela falando assim, era um quadro que ela tem chamado Me Conte um Segredo. Ela falou, eu e meu marido moramos de aluguel, ela comprou o apartamento onde eles moram e ele continua pagando aluguel para ela sem saber. Aí eu olhei aquilo e eu entendi por que o problema financeiro é causa de separação. Não é só dívida. Isso é uma traição em termos financeiros. Pô. Como é que você aluga o seu apartamento do seu próprio marido, ele paga todo mês, às vezes ele tá perdendo sono que não sabe como vai pagar o aluguel daquele mês e você não fala nada. Isso é muita sacanagem, né? Histórias então, reais. você não precisa ter um plano de transparência do tipo, primeiro encontro, revelo 10% do que tenho, segundo, 20%. Mas com o tempo, a transparência tem que ir aparecendo, porque o cerne do casal é que 1 mais 1, né, a soma dos esforços individuais, tem que ser maior do que 2. Eles têm que ser maiores, né? O esforço que eles fazem, somado, coletivo, é maior do que simplesmente uma simples soma do que eles fazem sozinhos. Tem que ter sinergia ali. E para ter sinergia, um tem que saber dos planos do outro, um tem que saber dos pontos fortes e pontos fracos do outro. Porque aí você consegue alocar melhor os recursos. Então a Malu, a gente descobriu que ela é disléxica, ela tem problemas de leitura. A partir do momento que a gente soube disso, eu nunca falei para ela, vai escrever um texto, escreve para o feed. Eu sei que ela é muito melhor em vídeo. A gente pôde alocar melhor os recursos dela. Eu prefiro lidar com a parte financeira. E hoje eu faço basicamente só isso da minha vida. Eu pude alocar melhor os meus recursos, porque ela entendeu, ela falou, vale a pena você sair do exército, porque você é muito melhor nisso aqui. Vamos fazer isso. Então, essa transparência possibilita que o casal fique mais forte junto e conquiste coisas mais grandiosas, né? Pô, muito bom. O casal, muito top aí compartilhar com vocês essa nossa primeira live de casais. E assim, eu sinto que a gente poderia ter sido mais ácido, né, amor? A gente Pegamos muito leve. Mas é que a gente tá aquecendo. É. Então, assim, a gente tá aquecendo. Vocês fizeram bem, que foram as perguntas na maciota. A gente já fez as perguntas básicas. Então, amanhã, a gente vai começar. O pau vai torar amanhã, né, amor? Amanhã o pau vai torar. Amanhã a gente vai pegar só. Vou abrir uma caixinha agora, falando assim: perguntas polêmicas para casais. Então se preparem. Ó, quem é o casal de amanhã? Vou até então, cara, eu vou perguntar agora para a audiência. Vamos ver quem que eles querem. Vamos ver quem que eles. Que casal que a turma que está aqui participando do desafio quer. Vocês me mandam lá na caixinha, não. Faz assim, ó. Marca. A gente vai postar uma foto agora, né, mano? Sim. A gente vai postar uma foto com o print dessa live com 2 casais. Peraí, vamos fazer uma vamos cara fazer uma aqui? foto. A gente pra cima, Uma vocês cara pra aqui. baixo. Vamos fazer uma cara sexy aqui. Não, faz uma cara. Olha aqui, mano. Chega mais pertinho aqui, ó. Vamos fazer uma cara. Vocês Tira têm o que baixar print um aí. pouquinho pra dar. Aqui? É. Foi. Engraçado a gente num vídeo tirando foto. É. Então, turma, muito obrigado a Vocês vocês. tiraram o print? Eu vou dar uns recados agora pra turma. Aí eu vou chutar de uma forma muito bela a vida de Bela. vocês agora dessa live. Tá bom? Aliás, deixa eu fazer uma promoção minha, né? Se vocês quiserem ouvir pérolas tipo essa que a gente tem, mas são pérolas mais picantes. Toda segunda-feira tem o Me Conte o Segredo no meu perfil, que tem coisas como essa de a mulher aluga pro próprio marido. Hoje é dia, então. Hoje é dia, é. Hoje é Mas dia. tá. Eu vou lá contar um segredo, então, sem a casa saber. Boa! Valeu, turma. Vou dar um recado final pra turma Obrigada, aqui. Ti. Valeu. Obrigada, Valeu. Ká. Tchau, gente. Tá, bom dia. Bom dia. Vai sair, é? Acho que a gente Vamos sai. lá. Pronto. Bundas chutadas. Turma, muito legal, né? Muito legal. Ai, Putz, que divertido. essa ideia de falar de finanças para casais, muito interessante. Tem muito casal que precisa, tem muitos erros que foram cometidos por nós, que a gente viu pessoas cometendo, que não precisariam ser cometidos. Para você que namora, você que é casado ou casada, você que ainda não é. E eu vi que tem muita gente aqui também que falou, poxa, eu vi algumas pessoas falando, cara, mas casal não é só homem e mulher. Mas ninguém disse que... E olha só, e vocês vão se surpreender com os casais que a gente vai trazer aqui essa semana, tá? Inclusive, eu sou curiosa pra saber nesse quesito, nessa diferença, assim, de, sabe, quem... Então aguarde os próximos capítulos. Turma, ó, vamos postar uma foto no vídeo agora.
todo mundo que participou aqui do Desafio dos Casais, manda uma rosa lá, é só escrever rosa. Se você tiver solteiro, você manda a rosa caidinha. Né? Rosa inteirona, se estiver casado, namorando, tiver com Aquela par. triste, cara. Agora, triste caída é que, né, o negócio tá aquele jeito estranho. Tô na pista. Tá né? na pista, e aí você já manda com a sua idade e seu estado. Não é mesmo? E marca o casal que vocês gostariam, ó, marca o seu par e marca o casal que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui amanhã, às 6 e 7, pra gente continuar essa semana muito divertida aqui. Tá sendo muito bacana pra gente, né, amor? Isso aí. Então tá bom, turma. Até amanhã, 6 Bom e dia, 7. gente. Um beijo. Tchau.